Hoje nós vamos percorrer o pensamento ético de Aristóteles, que gostava de discutir fundamentalmente o que significa virtude. Então vamos fazer o seguinte: para Aristóteles existem dois tipos de saberes, o teorético e o saber prático. O saber teorético está ligado à natureza, aquilo que nós chamamos de necessidade. Vocês já perceberam que diante da necessidade não há escolha? Como assim? Aquilo que é necessário é e é quando? Sempre. Portanto, se impõe a nós. Portanto, diante da necessidade, há ausência de interferência humana. O contrário do saber prático, que é uma consequência da nossa ação. Como assim? Olha, depende de nós. Então, portanto, a ética não pode ser considerada um saber teorético para Aristóteles. Ela é um saber, então, prático. E o Aristóteles vai dividir o saber prático em dois: praxis e técnica. A praxis, olha só que interessante como ele explica. Ele vai dizer que o agente, a ação e a finalidade estão intimamente ligados. E como é praxis, é uma ação refletida, o que significa? Que quando você age por um fim. Então, agir por finalidade implica em agir por liberdade. Portanto, o agente, a ação e a finalidade são inseparáveis. Em que sentido? No sentido que somos aquilo que fazemos. Nossa, então eu te reconheço na sua ação. Enquanto a técnica, o agente, a ação e a finalidade da ação, eles são separados. Como assim, professor? Olha, vamos dar uma olhada na ação de um carpinteiro. Você percebe a mesa que você está sentado agora, o lugar onde você está, quem os construiu? Eu não consigo vê-los. Deu para perceber isso? Simplesmente a ação é uma coisa na técnica e ela é totalmente diferente na praxis. Então, portanto, a ética está ligada à praxis, porque nós, seres humanos, decidimos a nossa ação e agimos por quê? Por vontade. E ao agirmos por vontade, nós fazemos escolhas possíveis. Então vamos lá. A praxis implica em decisão, portanto em uma ação que nós fazemos pela vontade. Vocês estão percebendo aqui que não foi desprezado o quê? A razão, que vai dirigir a nossa vontade. Então, o ser e acontecer está intimamente ligado o quê? Em nós. Porque depende de nós. E aquilo que eu disse para você, né? A vontade está o quê? Guiada pela razão. Portanto, o Aristóteles vai dizer o seguinte: o caminho da praxis, portanto, o caminho da ética é a prudência. É a capacidade que você tem de julgar, de avaliar a finalidade ética, que é o quê? A felicidade. Como isso? Olha, o que é bom para você deve ser o quê? Bom para todos. A ética para Aristóteles ela está ligada a quê? A felicidade, portanto, a eudaimonia. Vamos fazer o seguinte: o que eu faço para ser feliz? Eu tenho que ter uma vida virtuosa, eu tenho que agir com virtude. O que é virtude para Aristóteles? Um meio termo de ouro, o equilíbrio, a prudência. Então, eu tenho que agir necessariamente com autonomia. Portanto, eu nunca posso ir para o extremo, isso é, o vício por excesso ou o vício por falta. Então, vou fazer mais ou menos o seguinte exemplo. Olha, eu não quero que você seja ousado e muito menos um covarde. O que eu quero? Que você seja corajoso. Eu não quero que você seja vaidoso ou que você tenha uma falsa modéstia. O que eu quero? Que você tenha respeito próprio. Então, portanto, não esbanje as coisas. Excesso. Ou também não haja com avareza, isso é, falta tudo. Eu quero necessariamente ser generoso, que é o equilíbrio. Então a virtude está entre dois extremos, por excesso e por falta. Necessariamente é procurar o caminho do meio. Agora olha só, os gregos antigos, o princípio da vida moral para eles então é a felicidade. O que é a felicidade? A conduta virtuosa, que é dirigida por quê? Pela razão, que vai dirigir a vontade. Contra o quê? Os impulsos racionais. Lembra? Não dá para ser passional sendo um sujeito ético. Então, portanto, você vai ter o discernimento entre o quê? Entre o que é possível realizar. Então, a ética grega pressupõe três bases: racionalismo, naturalismo e a inseparabilidade entre ética e política. Quando eu falo racional, o que significa? Agir em conformidade com a razão. Portanto, o que significa isso? Que necessariamente as suas decisões sempre serão o quê? Orientadas pela razão. Naturalismo, agir em conformidade com a natureza. Você deve ter percebido que cada coisa tem um devido lugar na natureza. E os gregos pressupõem isso. E
da forma com que você agir no espaço privado, que é o espaço da ética, você vai agir em que espaço? No espaço político. Então, portanto, você sempre tem que pensar que a tua existência é compartilhada com os outros. Dessa maneira, podemos concluir a visão dos gregos, baseadas que no agir é a educação do caráter, controlar os impulsos para buscar a felicidade. Eis aí então os gregos.